Renan Augusto Gomes era assim. Boa pinta, sarado e com uma boa conversa. Não à toa, ficou conhecido como o galã do Tinder. Mas agora ele é assim. Aí eu falei, meu nome é Renan Augusto Gomes, expliquei pra ela, a gente começou a conversar, se conhecer, e aí eu falei que eu fazia da vida, que naquela época que eu conheci ela, eu tava entrando no mundo do bodybuilder, né? Na cadeia, já sem o mesmo charme e sem a peruca, ele cumpre pena de mais de 20 anos de prisão por ter enganado mulheres. E aí a gente começou a ter um relacionamento, tudo. É o que a justiça chama de estelionato sentimental. O True Crime de hoje vai contar os detalhes de como a Polícia Civil conseguiu chegar até o golpista e provar que enganar mulheres é crime e dá cadeia. Ele não roubava o dinheiro das vítimas, ele roubava a confiança, né? Ele fazia uma mulher se apaixonar, né? E quando a mulher se entregava de corpo e alma, ele sumia da vida dela. Olá, bem-vindos ao True Crime. Hoje, como sempre, com meu parceiro Robinson Cerantola, e a gente recebe o Dr. Ronald Kenny, delegado de polícia. Só fazer contar um bastidor aqui. Quando a gente falou desse caso, né, o Robson, vamos fazer um programa disso, foi no dia a dia ali, né? Conversando, a gente está sempre no dia a dia fazendo as matérias, a gente faz muita matéria, né? O Dr. Ronald, que ele está no cerco do centro agora. E aí, quando a gente estava conversando desse caso, a gente achou que era bem bacana da gente vir conversar. Primeiro, doutor Ronald, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de amigos, né? Grandes repórteres, produtores de matérias jornalísticas. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Doutor, Renan Augusto Gomes, o galã do Tinder. Acho que é, talvez, se não for o único, um dos poucos casos desse tipo que, de fato, teve uma punição, né? Ele está preso hoje por enganar mulheres, condenado a 20 anos de cadeia, por enquanto. Sim, o senhor Renan está preso desde setembro de 2022, após ser constatado diversos golpes, né? Ficou conhecido como estelionato sentimental, e ele ficou conhecido como galã do Tinder por referência a um famoso streaming que saiu na época, né? É uma tendência no mundo, alguns golpes nessa modalidade. E aqui no Brasil ele foi identificado como o maior aplicador desse tipo de golpe. Como é que isso chega? Vamos lá no princípio. Como é que chega? O senhor trabalhava na época em São Bernardo, né? Do campo, ABC Paulista. Como é que chega a história para vocês? Então, esse caso é o seguinte. Uma vítima foi na delegacia, segundo o DP de São Bernardo do Campo, noticiou que havia conhecido um jovem rapaz, muito atencioso, educado, cortês. Ela se apaixonou por ele, se relacionou com ele por uns 7, 8 meses. Nesse período que ela estava namorando com ele, um namoro sério, de conhecer pai, mãe, família, sair para encontros, ele sempre pagava em dinheiro os encontros e tal. Ela emprestou valores para esse indivíduo, porque ele alegou problemas na receita, problemas com bens imóveis declarados, coisas desse tipo. Só que do nada, quando ele conseguiu esse dinheiro, digamos, emprestado, ele sempre prometeu que ia pagar, ele sumiu, bloqueou ela e tal. Aí ela veio a saber que o nome que ele havia se identificado era um nome falso, né? Ela foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência. Quando os policiais começaram a investigar, vendo que aquele nome realmente era falso que ele havia dado, eles identificaram o verdadeiro nome, Renan Augusto Gomes, né? E tinha diversos registros policiais com esse mesmo modo de agir. Ele fazia a mulher se apaixonar, tomava o coração dela e, ao mesmo tempo, ela tinha um prejuízo emocional e financeiro, porque ela emprestava valores, pensando que era um patrimônio conjunto do casal, e ele simplesmente bloqueava, sumia. Virou um processo penal, foi decretada a prisão preventiva desse indivíduo, só que o processo começou a ser iniciado lá em São Bernardo. Várias vítimas contataram a promotora que estava atuando no caso. De lá? De lá de São Bernardo, né? E o indivíduo não estava sendo encontrado.
ninguém sabia onde ele estava. Nos registros policiais constava o endereço dele, da cidade natal dele, que era Fernandópolis. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E ele não morava lá, não residia mais lá, ele não tinha mais nenhum nos bancos oficiais, nos órgãos públicos, não havia um registro atual do endereço dele. Aí teve a dificuldade da sua localização. A promotora, como ela estava sendo contatada por diversas vítimas, que falavam que ele estava cadastrado nas plataformas desses aplicativos de relacionamento amoroso, ele estava online, sempre, praticando provavelmente novos golpes. Com nome frio. Sempre com nomes falsos. Ele nunca ele deu o nome verdadeiro. Nas plataformas digitais. Ele se identificava como um engenheiro que morava nos Jardins, bem de vida. Os pais eram alemães e haviam falecido, deixando uma herança vultosa para ele, muitos imóveis cadastrados. Ele estava trabalhando como engenharia numa grande construtora, ganhava mais de 50 mil reais por mês. Levava diversas mulheres a restaurantes muito bons, sempre pagava as contas, nunca deixava a mulher pagar. Aquele príncipe encantado, né? Começava um relacionamento amoroso com ela, chegou a pedir diversas mulheres vítimas em noivado, conheceu família. Ele se aproximava de fato, né? Não é que ele aplicava um golpe rápido, ele entrava na vida da mulher, fazia ela acreditar que ele podia ser o marido, o amor da vida, e aí depois de um tempo ele começava de fato a aplicar os golpes. Sim, e ele era muito intenso, inclusive, era muito carinhoso. Ele tinha contatos frequentes com as mulheres, ele demonstrava ciúmes quando a mulher demorava para responder ele. Até então era um relacionamento normal. Como a promotora estava sendo contratada por diversas vítimas, ela viu a necessidade de conversar com a DEIC de São Bernardo na época, né, com a Polícia Civil, para a localização do Renan, né? E aí eu entrei nesse caso, nesse momento. Nesse ponto. Já tinha um processo, prisão dele preventiva decretada, aí eu tive que estudar o caso para entender o perfil de vítimas que o Renan seduzia para aplicar os golpes e como que ele agia para tentar rastrear e capturar para dar cumprimento à prisão preventiva. A partir desse momento, então, quando a promotora procura a polícia, aí o senhor entendeu que ele, de fato, tinha muito mais vítimas do que aquela que tinha aparecido, né? Sim. Aquela única. Eu fiz contato com essa vítima, ela já tinha sido ouvida na delegacia em São Bernardo. Aí ela relatou que ele trocou, nos 6, 7 meses, pelo menos umas 15 vezes de telefone celular, número telefônico. Isso durante o relacionamento? Durante o relacionamento. Ele sempre inventava alguma desculpa. Meu iPhone tá ruim, meu telefone tá ruim, a minha operadora tal tá com problema, vou trocar de número, né? Me chama desse agora. Ela relatou mais de 10. A mulher não percebia nada de estranho. Não, porque até então ela achou um pouco anormal, lógico, mas nada que chamasse uma atenção muito, muito grande dela, né? Nesse sentido. Mas ela anotou todos os telefones, que ela manteve conversas por aplicativos diversos. Começamos a procurar ele em redes sociais. Todos os aplicativos de relacionamento amorosos que eu consegui imaginar, ele estava online, ativo. Com nomes diferentes. Com nomes diversos, com as mesmas fotografias, querendo mostrar que era uma pessoa, um homem sério. Ele colocava até no perfil dele assim, ó, engenheiro, mestrado, pós-graduado. Se você deseja apenas uma noite comigo, pule o perfil, nem me chame, uma coisa assim, né, para demonstrar que não era um relacionamento passageiro, efêmero, mas ele queria um relacionamento sério, duradouro. É uma isca. Constituir família. Uma isca perfeita. perfeita. Um bom partido, né? Bom partido, né? Bonito, sempre... doutor. Ele era um jovem bem afeiçoado, né? Gostava muito de praticar esportes, praticava musculação de forma constante, musculoso. Cabeludo. Cabeludo. Mas de verdade? Então, na investigação depois na captura dele, a gente viu... Não era viu... peruca, é aplique, Fábio. Ele usava uma peruca, a gente ficou sabendo disso só depois. Mas é peruca. Peruca é peruca. Você pode chamar de aplique, mas Não, é peruca. Aplique é só um jeito de deixar mais leve. Peruca, né? Era uma peruca. Precisou tirar a peruca na hora de fazer a foto? Precisou.
Até então a gente nem sabia, né? Ele se incomodou? Só um parênteses, a gente vai voltar para trás. Ele se incomodou de ter que tirar a peruca? Se incomodou, ele era vaidoso, se incomodou, né? A gente falou, não, tem que tirar, normal, não pode. Porque quando a pessoa está ali já na segregação, na prisão, não pode ficar com objetos que pode ser usado para diversos fins, né? Então a gente teve que retirar esse aparato dele. Então, voltando ali, o senhor tinha os telefones, conseguiu encontrar ele em vários desses aplicativos de relacionamento? Vários aplicativos, vários. Com essa mesma conversa mole. Ó, tinha Inner Circle, Happn, Tinder, Lovoo, Jaumo. Alguns que nós policiais, mesmo estando habituados com diversos golpes, a gente não conhecia alguns aplicativos. E ele estava em todos. Sempre com esses nomes. Sempre mulheres, ele se relacionava a homens, não? A gente não descartou que homens também fossem vítimas, mas até então nós encontramos diversos boletins de ocorrência, sempre as vítimas eram mulheres, né? E se o senhor foi estimar, assim, quantas vítimas, mais ou menos? Olha, eu achei nos registros policiais, tá? Mais de 60. 60? Mais de 60. Só que aí tem um entrave. Por quê? Primeiro, eram casos, alguns que já tinha decorrido algum tempo, né? Eram casos antigos. Nós localizamos boletins de ocorrência desde o ano de 2012. Ele foi preso em setembro de 2022. Mais de 10 anos. Nós localizamos sempre com aquele modus operandi, ele colocava o nome Augusto Lins Brauer, Augusto Lins Keller, Augusto Lins Teller. Ele sempre usava o nome Augusto Lins. E mais alguma coisa. E Teller, Keller ou Brauer, né? E ele também usou, numa época, Caio. Aí nós fizemos pesquisas tentando localizar, com jogo de palavras, né? O prenome, sobrenome, combinações, boletim de ocorrência. Aí apareceu mais de 60. Quando eu comecei a ler os boletins de ocorrência um por um, aí nós identificamos, realmente há uma semelhança do modo de agir, provavelmente o mesmo indivíduo, tá? Fizemos contato com essas mais de 60 vítimas. Algumas tinham viajado para o exterior, outras foram para outros estados, outras não quiseram conversar com a polícia. Porque tem um constrangimento, a mulher Lógico se sente muito mal numa situação dessa. Ela se sente perdida. Ele não roubava o dinheiro das vítimas, ele roubava a confiança, né? Ele fazia uma mulher se apaixonar, né? E quando a mulher se entregava de corpo e alma, ele sumia da vida dela, com o dinheiro dela, né? Ele não dava nem satisfação, ele só simplesmente bloqueava. Algumas vítimas, por exemplo, começavam a ligar em hospitais, 190, hospitais para ver se tinha acontecido algum acidente, alguma coisa com ele. Porque ele simplesmente sumia da vida, sem dar satisfação. Nem terminava o relacionamento. Não havia esse rompimento de... Nada disso, só sumia. Só sumia. Ele sumia, né? Se ele conseguisse o dinheiro que ele estava almejando com aquela vítima, ele sumia da vítima e já começava a aplicar golpe em outra mulher. E você acha que ele aplicava golpes simultâneos? Ou era sempre uma de cada vez? Ou ele tinha... Não, simultâneo. Quando ele foi preso, por exemplo, ele estava noivo de duas ao mesmo tempo. Noivo. Mas é noivo mesmo? Com festa de noivado? Festa de noivado. Ó, ele conheceu a família dessa vítima. Isso estava até no Instagram da vítima, infelizmente, né? Foi registrado, ficou gravado naquela época. Ele conheceu a família num evento, uma festa de aniversário, alguma coisa, se ajoelhou, todo mundo gravou, coisa emocionante, se ajoelhou, tirou a aliança, fez aquela declaração amorosa, carinhosa e pediu ela em casamento, noivado ali, ficou gravado. Estava gravado. Noivado mesmo. E nessa época ele havia pedido também outra mulher ao mesmo tempo, em noivado. E duas ao mesmo bonitas, tempo. Assim. Mulheres novas, joviais, diversas idades. Bem-sucedidas, tinham carreiras já sólidas, né, no mercado financeiro. Mulheres empoderadas. O Renan, ele se apresentava como engenheiro, pessoa bem-sucedida. Esse estelionato sentimental, ele se modificava em relação ao clássico estelionato. Por quê? No crime de estelionato, a vítima, ela vai, por exemplo, adquirir um telefone celular. Um telefone que vale, sei lá, 10 mil reais, está vendendo por 2 mil reais. Nossa, que negócio vantajoso. Aí a vítima acaba caindo no golpe. Agora, no estelionato sentimental, o Renan ele se apresentava numa determinada classe social. A mulher
que era a vítima, ela geralmente estava na mesma classe social que o Renan se apresentava, ou numa classe social até mais elevada. Então, ela estava se relacionando com o Renan por sentimento puro, que é o sentimento mais legítimo do ser humano, que é o amor, né? Ela se entregava de corpo e alma. O Renan ia para restaurantes, parques, viagens, sempre pagava. É isso que eu lhe perguntar. No começo ele era o galã perfeito, ele pagava a conta. Pagava tudo. Ele demorava para começar a pegar dinheiro da vítima. Demorava meses, né? Ele conhecia pai, mãe, pedia noivado, sempre pagava tudo, as contas, restaurantes, viagens, hospedagens, tudo. Em determinado momento, o Renan, ele falava que estava com algum problema, alguma dificuldade financeira. Geralmente dos imóveis dele, houve algum erro na Receita Federal, o contador dele errou e ele receberia uma multa por determinado motivo. E ele falava, olha, eu recebi uma multa de 300 mil reais, eu só consegui 150 mil. Eu vou precisar pegar um empréstimo. Ah, você vai precisar pegar um empréstimo, amor? Sim. Você conhece algum agiota? Sei lá, alguma pessoa do meio criminoso que pode me emprestar esse dinheiro? Aí a mulher, que já estava com ele namorando, noiva, não, você é doido? Vai se relacionar com pessoas assim? Vai pegar dinheiro emprestado com agiota? Não pode. Não, eu empresto para você. Aí ele, não, eu não vou, jamais eu vou aceitar dinheiro seu, amor. Olha que conversa. Não vou, eu prefiro pegar dinheiro com a agiota, dever, ou com algum criminoso. Aí eu dou meu jeito, eu vou me virar, amor. Não, amor, não faz isso, pelo amor de Deus. E ficava nesse joguinho. Ele não aceitava, inicialmente. Depois a vítima, como ela estava naquele esforço, né, de sentimental, ela já havia se entregado, ela já havia um patrimônio em comum do casal. Ela falava, não, eu empresto, depois a gente acerta, você acerta comigo depois. Era uma relação, né? Era uma relação normal. Era uma relação normal, né? Quer dizer, já estava há meses, né? E ele sempre pagava os restaurantes, sempre pagava as viagens, um cara carinhoso, atencioso. Mas ele não tinha conta em banco, tinha, doutor? Então, aí ele alegava que ele estava devendo dinheiro para o banco, alguns empréstimos, que estava no limite, que se o dinheiro caísse na conta dele, seria debitado pelo banco, né? Então ele convencia as vítimas a entregar o valor em espécie, sacava em dinheiro vivo. E as vítimas contraíam empréstimos para entregar para ele. Teve vítima, essa vítima de São Bernardo, por exemplo, o prejuízo dela foi 150 mil reais. Outra vítima, a noiva, que ela nem acreditou que a gente era polícia quando a gente foi conversar com ela. Ela não acreditou na nossa história, que o Renan era um golpista. É mesmo? Não acreditou. Eu vou até explicar. Mas essa vítima, ela perdeu 500 mil reais. 500 mil reais. Né? Tinha vítima com prejuízo maior que isso ainda. Qual que é a profissão dessa vítima? A maioria delas eram médicas. Eram vítimas médicas, mas tinha das mais variadas profissões, empresárias, autônomas, seguranças, gerentes, que ele estava se relacionando nas últimas vítimas eram médicas, a maioria. O médico tem ali um patrimônio, né? Trabalha bastante. E o Renan, até acredito que ele estava aplicando mais golpe médico, porque o médico geralmente trabalha em 2 ou 3 hospitais, tem uma vida profissional muito corrida, o horário é escasso para médico, todo mundo sabe que é uma profissão desgastante, trabalha muito. E o Renan viu uma oportunidade. Como a pessoa está trabalhando muito, ele conseguia ter um relacionamento com outra ao mesmo tempo, né? E ele tinha a desculpa perfeita. Você está trabalhando, ele está com outra trabalhando, vítima. Fazendo outra coisa. Também eu estou com meus compromissos aqui, você está aí, eu estou aqui. Que também não era negócio para ele ter uma vítima que ficasse o tempo todo perto dele. Sim, com nem tempo dava. Disponível. Nem né? dava. Ele se mostrava excessivamente ciumento, né? Se as mulheres demorassem para responder, por exemplo, mas assim, ele também entendia que ela tinha uma vida profissional conturbada, que exigia muito dela. Então, no horário de trabalho, de reuniões, ele não incomodava. Todas falaram isso, né? Mas finais de semana, essas coisas, ele sempre mandava mensagem. Se demorasse, ele queria saber o que foi. Aí ele inventava que estava com problema. Ele não aceitava, como eu falei, os valores que a vítima queria emprestar para ele, né? Até que em determinado momento ele falava, tá bom, amor, vai, eu vou te pagar, pelo amor de Deus. Eu não vem falar que você está me ajudando e não quer nada, não. Eu vou te pagar. Na primeira oportunidade, daqui a 2, 3 meses eu te pago. Aí a vítima sacava dinheiro e dava para ele. Em muitos casos, ele pegava
sei lá, 100 mil, 150 mil em espécie, ele simplesmente bloqueava a vítima. Como se nada, como se ele não tivesse assistido, nada. Pagou, sumiu. Pagou, sumiu. E nisso ele já estava conversando com outras vítimas. Então ele pegava 150 mil reais aqui de uma vítima e já estava pagando restaurante e viagens para outras. Ao mesmo tempo. Usa dinheiro de uma para aplicar o golpe na outra, né? Sim. É um investimento no crime. Então, quando nós, a Polícia Civil, nós começamos a perceber esse modus de agir do senhor Renan, nós percebemos que ele era um criminoso habitual, contumaz, e era muito difícil para a polícia, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário entender aquele crime. Por quê? Porque até então chegava uma vítima em uma delegacia de polícia e falava o seguinte: olha, eu namorei com uma pessoa 7 meses, emprestei determinado valor para essa pessoa e ela não me pagou, ela sumiu. Simplesmente depois que eu dei o dinheiro, ela desapareceu. Aí ela passava aquele nome dele, nome falso, Augusto Lins Keller, e ficava por isso. Quando a Polícia Civil enxergava que era um crime, porque até então o pessoal pensava, olha, isso daqui foi um contrato de mútuo inadimplido, foi um empréstimo não pago. Isso não seria caso de polícia. Isso não seria caso de polícia, não é um estelionato. Justiça civil. Justiça vai civil. cobrar. Tem que procurar advogado e cobrar a dívida na justiça. Tem Mas despacho do judiciário nesse tem, sentido. então. Quando a polícia entendia que não era um contrato de empréstimo que não foi pago, não foi um inadimplimento contratual, foi um crime de estelionato. Aí a polícia investigava, indiciava o Renan por estelionato e mandava para a justiça. Às vezes, o promotor, o membro do Ministério Público, denunciava por estelionato, ele concordava com o entendimento da Polícia Civil e encaminhava o processo para ser julgado, digamos assim. O juiz, por sua vez, teve sentença nesse sentido, que ele reconhecia que era um inadimplimento contratual. Foi um empréstimo que não foi pago, portanto, não era a justiça penal a ser buscada, mas a reparação na esfera civil. Né? Teve sentenças nesse sentido. Nós colacionamos todos os boletins de ocorrência que envolviam esse modus operandi do Renan, que ele foi identificado. Pegamos as decisões judiciais, explicamos tudo para o Poder Judiciário para entender que não era um mero descumprimento de contrato, né? Não foi só um empréstimo ou um namoro que não deu certo e a pessoa não pagou o empréstimo. Não foi isso. É o modo de agir do Renan. Ele faz a mulher se apaixonar, a conquista, se mostrando um cavalheiro, um cara bem de vida, enfim, conhece a família. Quando ele consegue aquela vantagem devida, enganando, desde o início ele dá um nome falso para as mulheres, profissão, ele falava que tinha mestrado, pós-graduação, ele mal acabou o ensino médio, né? Ele nunca morou nos Jardins, não tinha patrimônio para morar ali naquela região. Quando a gente colacionou tudo isso, fizemos contato com diversas vítimas para entender, para conseguir telefones novos do Renan, para saber como é que os locais que ele frequentava, os bares, as regiões. E conversamos com muitas vítimas, né? Muitas. E como é que era esse contato assim com as vítimas? Porque algumas revoltadas, outras imagino muito envergonhadas e as que também não acreditavam, né? Como é que era esse contato com as vítimas? As vítimas, elas se sentiam envergonhadas primeiro, muitas não conversaram nem com as suas próprias famílias relatando, porque elas se autoculpavam primeiro, né? Elas pensavam, depois do acontecido, como é que eu consegui cair nisso? Mas qualquer pessoa pode ser manipulada emocionalmente. A pessoa estava entregue no relacionamento, ela estava amando, se apaixonando por uma pessoa, até então era um golpista, mas ela não sabia. Ela deve se sentir muito mal. Muito, né? Muito mal. Então a gente primeiro falava, olha, a gente está investigando um caso, a gente viu que você registrou um BO contra um tal de Augusto Lins, ou tal nome, e a gente está achando que essa pessoa não tem esse nome, né? O nome dele é Renan. A gente gostaria de saber se você gostaria de vir na delegacia, conversar com a gente, ser ouvida, prestar queixa formal e fazer o reconhecimento, né, do investigado. Muitas vítimas falaram pra gente, olha, eu me desgastei emocionalmente, eu fiz tratamento psicológico, eu não quero mais me envolver, não quero mais lembrar desse caso. Eu já até casei, tenho filhos, muitas vítimas, muitas. Deixa pra lá, melhor deixar pra lá. Eu tive o prejuízo financeiro, emocional, né? Mas graças a Deus, do lado emocional, eu já tô bem, já superei. Tive um prejuízo financeiro, mas tudo bem. Que dá pra entender, mas legalmente é ruim porque ele escapa de um crime. Ele escapa de um crime, né? Ele escapa de um crime. Eu liguei para mais de 60 mulheres vítimas. 60? Mais de 60.
Dessas 60, eu consegui conversar pessoalmente com umas 30, tá? E dessas 30, apenas 5 quiseram prosseguir. Só 5? Só 5. Só 5. Nem 10% das vítimas. Muitas não quiseram. colocar E no eu papel. entendo, né? Elas estavam desgastadas emocionalmente, tiveram um prejuízo avassalador financeiro e emocional. Mesmo fato. explicando para a vítima, ó, se você não fizer, quanto mais vítimas denunciarem, mais tempo ele fica na prisão. Mesmo assim, Mesmo assim, elas... para as vítimas é uma... porque várias mulheres, elas já vinham, por exemplo, casado. Então, elas não queriam pensar que ela teria que ser ouvida na delegacia. Depois, na fase judicial, vai ter recurso, vai demorar anos, dependendo. e às vezes o novo marido, a família não vai sabe. gostar. A família, muitas das vítimas relataram que a família não sabia. Elas não falaram para a família. Com vergonha, ficavam se autoocupando, né? Mas essas 5 quiseram prosseguir. Das 5 prosseguiram, fizemos a investigação de forma individual, cada caso é cada caso, né? E conseguimos reunir todos os inquéritos de uma forma com um robusto acervo probatório. Tinha muitas provas contra o Renan, conversas do WhatsApp. O perfil bancário de cada vítima mudava de forma abrupta depois que essa pessoa começou a se relacionar com o Renan. A pessoa nunca sacou valores expressivos em espécie. Ela começou a namorar o Renan e começou a sacar muitas vezes no banco, né? Isso é uma prova técnica. É uma prova, até para mostrar o perfil, o que estava acontecendo. Porque o Renan, ele fazia contato com as vítimas de forma pessoal, falando desse empréstimo para pegar valores em espécie. Ele não mandava mensagem por escrito na maioria das vezes, para deixar uma prova ali, né? Ele sempre fazia ou ligação pelo WhatsApp, ou ele conversava de forma pessoal. E as vítimas, logicamente, não iam gravar a conversa que estava tendo com o namorado, com o seu companheiro. Isso eu acho que ele fazia isso já pensando lá na frente. Com certeza, de Ele forma é proposital. Aquele estelionatário que pensa longe mesmo. Sim, tanto que as defesas depois, né, depois que ele foi identificado, foi preso e respondeu criminalmente, ele tem que apresentar a defesa. A defesa dele, basicamente, em vários casos, primeiro, eu não conheço essa mulher. Nunca tive nada com ela. Mesmo com as provas, com o contato. Eu sou um garoto de programa e saí com ela. Ela me pagou um programa. Olha que cara de pau. Eu saí com ela algumas vezes, ela me pagava o programa, né? E terceiro, eu conheço ela sim. Tive um relacionamento com ela, tá? E eu peguei um empréstimo com ela. Tava, inclusive, pagando. Algumas vítimas ele chegou a pagar uma parcela, 2, 3, e deixava essas mensagens arquivadas. E essa defesa foi a do Renan, mas lógico que não se sustentou. Porque o perfil da vítima mudava de forma abrupta, depois de começar relacionamento amoroso com o Renan. A pessoa nunca sacou dinheiro, começou a sacar dinheiro em espécie, valores altos, pegar empréstimo e sacar em espécie. E tinha testemunhas, foram unânimes em confirmar o relacionamento amoroso da vítima com o Renan. Aí vocês tinham então as vítimas, mas a caçada para chegar nele continuava, né? Caçada, não, então. Isso tudo já na fase que estava caminhando na fase processual. Ele sabia que ele estava sendo... Ele sabia que ele estava até... Por que ele sabia? Porque ele constituiu um advogado desde o início do processo. Então ele já sabia que ele estava com mandado de prisão preventiva, já havia sido decretada a sua prisão, mas mesmo assim, ele estava com 2, 3 mulheres ao mesmo tempo, fazendo golpes, mesmo depois da prisão dele. Quer dizer, nem parou um pouquinho para escapar da Não, polícia, porque nada, continuou. Tem criminoso que acontece... a sua identificação, ele sabe que está sendo procurado pela justiça, o que ele faz? Ele se esconde, fica quietinho. O Renan não. O Renan não parou um momento. Ele sabia que estava sendo procurado porque o advogado estava respondendo desde o início, estava dando satisfação no processo. Constituindo defesa, fazendo as suas defesas, entrando com habeas corpus, pedindo a revogação da prisão desde o início. Então o Renan sabia, sempre estava ciente. Só que mesmo assim... com várias vítimas ao mesmo tempo se relacionando. Aliás, tinha uma promotora que acompanhava de perto esse caso, né, doutor? Sim, essa promotora que foi que me chamou. Ela falou, doutor, eu tô com um caso que pode ser chamado de golpista do Tinder. E por que todos os casos estavam com ela? Tinha um caso com ela, na verdade. Era um caso, aí várias vítimas estavam fazendo contato com ela, que ficaram sabendo, né, porque as vítimas, essa vítima de São Bernardo, ela começou a procurar sobre o Renan e viu que tinha várias vítimas. E ela começou a conversar com outras vítimas, e outras vítimas ficaram sabendo que o caso estava com essa promotora muito atuante lá em São Bernardo. Essa promotora, desde o início, ela foi muito diligente, entendeu, né, que era um estelionato sentimental, era uma coisa gravíssima, entendeu que não era um simples empréstimo entre 2 namorados, não.
Era um crime de estelionato, que o Renan estava se apoderando do sentimento da mulher, ludibriando, enganando e obtendo ilicitamente valores em espécie. Né? Me deixa só fazer um parênteses. O senhor acha que eu estou enganado, estou errado, me corrija. O senhor acha que isso é preciso, num momento como esse, uma mulher promotora, mas para perceber que era alguma coisa a mais? Porque a vítima ela é julgada, a mulher ela é julgada, ela mesma já se sente culpada. E o sistema, né, ele é machista de forma total, sempre foi e continua sendo. O senhor acha que é importante ter um estalo ali na cabeça da mulher para perceber que aquilo era mais do que um golpezinho? Foi muito importante a atuação de uma promotora, né, do sexo feminino, porque a mulher tem um feeling diferente do homem, é fato. Quando uma mulher lia esse relato, ela já entendia de cara. Alguns homens talvez não. Então, assim, como eu falei, desde o registro do boletim de ocorrência na delegacia, a gente percebia como que era narrado. A vítima narrava e o policial registrava. E depois, às vezes, virava processo. E a gente via as decisões judiciais, o parecer do promotor ou o relatório do delegado. A gente percebeu que não era fácil para as autoridades policiais, membros do Ministério Público, Poder Judiciário, entender aquilo como estelionato, né? Nesse caso de São Bernardo, foi interessante porque, desde a narração inicial da vítima no plantão policial, os policiais já entenderam tudo. Eles consultaram, depois que identificaram o Renan, eles juntaram todos os boletins de ocorrência de várias mulheres falando isso. Não era uma, duas, eram 10, 15, falando que começou a namorar com o Renan, ele fazia comentários de dificuldades financeiras por diversos motivos, que precisava de determinado valor. Algumas vítimas relataram que ele constituiu pessoa jurídica. Vamos ser sócio numa empresa? Venda de celular no centro de São Paulo. Vamos. Olha, eu tenho 300 mil, precisa de 400 mil. Você tem 100 mil? Tenho. Aí ela investia 100 mil. E ele não tinha nada. Ele nunca existiu nada. Nunca existiu loja, nunca existiu pessoa jurídica constituída, nada. Só que nisso ele falava, olha, você vai ter um salário de 9 mil por mês. Só que o salário da mulher que está trabalhando pra gente é 5 mil. O aluguel é 2.500, a luz é tanto. Vamos rachar? Eu dou 7 mil, 8 mil, você dá mais 8 mil? Tá, depois de 3 meses você começa a receber. E nisso, na cabeça dela, ela estava pagando o salário, o aluguel, o seguro calção do imóvel. E nunca existiu ponto comercial nenhum. Nunca teve nada. E as vítimas relataram isso nos boletins de ocorrência. Que né? cara de pau, né? E Né? tudo isso sendo descoberto com as investigações em andamento, ele aplicando o golpe. Aí os policiais perguntaram, mas você nunca foi na casa do Renan? Você... Né? Isso Como que que eu queria era? saber onde ele morava, doutor. Onde que ele morava? Porque ele falava que morava nos Jardins, mas você nunca foi na casa dele? Eu nunca fui na casa dele, mas tem um motivo. Por quê? Ele falava que ele era extremamente organizado. Né? Ele tinha mania de limpeza, por exemplo. E ele estava sem uma mulher para auxiliar nos serviços da sua limpeza residencial. Fora isso, ele falou que comprou o apartamento dele com a ex-noiva dele, que seria uma policial civil federal, uma delegada. Ele falava isso. E tinha muita coisa dela lá. Uma mentira E ele não engatada na queria outra. que a noiva dele, a namorada dele, visse coisas da ex-mulher dele. Ai, que cara de pau. Então ele sempre dava uma desculpa, uma evasiva, uma desculpa esfarrapada e falava que vai ter o momento certo para ela ir, né? Que não precisava ter pressa porque eles iam passar a eternidade juntos. Investigação em curso, mas fechando o cerco, né? Para de fato prender o galã. A partir do momento que nós identificamos o modus operandi dele, vimos os erros que talvez ele poderia ter cometido, nós começamos a aprofundar as investigações para eventual captura do Renan. Ele tinha que ser preso. Ele tinha perfis ativos online, todas as redes sociais possíveis de relacionamentos amorosos. Daí então, foi destacada uma equipe de investigação para monitorar online 24 horas por dia, pelo tempo que fosse necessário, as atividades do Renan. 24 horas. 24 horas por dia. Sem parar. Foram criados perfis, né, por policiais femininas, por exemplo, mulheres joviais, que se encaixavam até então naquele perfil buscado pelo Renan. E para nossa surpresa, o Renan nem curtiu nenhuma fotografia, mesmo elas curtindo as fotos dele. Ele não correspondeu nenhum. Nenhuma né? tira, ele Foi não um quis saber. momento que frustrou as expectativas da investigação, mas ali tinha vários Mas era meios. com foto quente, doutor? Ou era Fotos fria? delas mesmo. Fotos delas mesmo. Elas criaram perfis com determinados nomes. Os nomes eram fictícios,
mas fotos delas mesmo, né? Estelionatário. Obtidas nas redes sociais. Tem faro, parece, né? Tem, Golpistas, não eles têm sei um se ele negócio, sentiu, ele não sei. olha, já falei, aqui não vou, Montava né? um perfil Elas se de cadastraram médico. com as profissões que ele buscava, médicas, biomédicas, empresárias e tal, mas ele não correspondeu. Nós percebemos que o Renan, ele gostava muito de musculação, né? Ele ia em várias academias. E nós começamos a monitorar as academias que ele frequentava. Porque ele era fortão, né? Ele Usava usava aquilo pra... Ele era vaidoso, gostava... Era de- galã mesmo, né? Galã, Isso, Gostava de praticar esportes, né? Ele era, inicialmente, quando ele começou os golpes dele lá em 2012 pelo menos, ele era uma pessoa bem magra, pessoa macérrima, bem magrinha. Franguinho. Mas quando ele foi preso, ele estava muito, mas muito grande mesmo. Estava bem musculoso. Tudo bem. Ele tinha uma paixão por academia. Começamos a frequentar as academias e perguntar, você conhece essa pessoa aqui? Aí muitas pessoas, não, pô, conheço. Ele vem aqui direto. Ah, que carro que ele tem? Ah, ele tem um carro tal. Ah, a gente é polícia, está investigando. Ah, estou investigando então. Ele tem um carro tal. Começamos a monitorar o veículo dele, as regiões que ele passava. Carrão. Tinha carrão. Sempre carro de luxo, né? Ele tinha um carro que era avaliado, um deles era mais de 200 mil reais, o outro era quase isso. BMW e... BMW, tinha um Honda Civic dos novos na época. Carros luxuosos. Começamos a monitorar o veículo dele e as regiões. E chegamos em 2 pontos que ele frequentava muito. Era uma casa na região de Pirituba e uma casa na região nobre aqui de São Paulo, na região de Moema, bairro Moema. E ele pernoitava nem um nem outro. Ele trocava, né? Aí nós, policiais, falando, olha, nesse dia, provavelmente ele vai estar aqui em Pirituba. Vamos para lá. Aí, na parte da madrugada, fomos para a região de Pirituba e ficamos aguardando aquele veículo de luxo sair do condomínio. A gente estava até já desistindo, porque a gente demorou, porque geralmente ele saía umas 6 horas da manhã. Aí deu 6 horas, nada, 7, 8, 9. Quando foi dar 10 da manhã, que a gente estava quase indo embora, sai o veículo dele, do condomínio, né? A gente começa a dar sinal luminoso para ele, se identificando como policial, viatura caracterizada, se aproximou. O Renan percebe e sai em disparada com aquele veículo de luxo. Fugiu. Passou por dentro de um estacionamento, de um shopping movimentadíssimo. Eram 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, aliás, um dia de semana. Vídeo dessa fuga. Tem que a gente vídeo da gravou, Teve, é pessoas isso. gravaram, né? Ele quase usamos isso atropelou na diversas matéria, pessoas que É. estavam ali, indo para sua casa, Quer dizer, pro ele local já de sentiu trabalho. a cana. Já. Ele, pelo menos uns 2, 3 quilômetros, ele conseguiu fugir do encalço policial. Ele só veio a ser, de fato, preso, por quê? Teve um momento que era para fazer uma curva, ele teve que parar, frear bruscamente o veículo dele, a viatura também estava em alta velocidade atrás, conseguiu aquela colisãozinha na traseira, Aquele toque, colisãozinho. aquele toquezinho. Colisãozinho, Rosa. Foi suficiente para o carro dele, ele perdeu o Controle. da condução do veículo, ele bateu num guarda-reio e numa árvore. Desembarcou do carro, saiu correndo, tentou sair correndo, os policiais foram desembarcar e alcançaram e prenderam o Renan. Prenderam. Na oportunidade ele estava com quase 5 mil reais em espécie no carro, uma CNH falsa, né? Dois ou 3 telefones celulares. Também ali, os números telefônicos dos celulares era tudo... Novo. Tudo telefone novo, telefones bons, mas o chip era sempre cadastrado em nome de terceiros que nem sabia que tinha aquele número telefônico registrado, né? Ele sempre usava dados falsos para os cadastros telefônicos. Essa fuga era uma coisa esperada? O perfil do estelionatário não é esse? Não é né, de... Fábio? Olha, certa não era. agressividade, Não era, assim, não né? era. A gente pensou que, a partir do momento que ele saísse com o carro, até um condomínio tranquilo, era uma rua tranquila. Quando chegasse viaturas caracterizadas e falasse, ó, parado, polícia, ele ia pensar que era uma abordagem normal, ia descer do carro, se identificar. Pelo menos a gente acreditou nisso, né? Mas aí fala polícia ou fala vai morrer? Fala como? Parado, polícia. Normal. Parado, polícia. Parado, polícia. O Robson, Uma abordagem normal. O Robson, tudo ele acha que tem um... Não, Vai é porque morrer, outro vai dia eu falando morrer. com um policial, ele falou, não adianta você fala polícia, ele não para. Não para. Aí quando você fala vai morrer, Aí ele para. ele para. Mas como era estelionatário, é um crime sem violência ou grave ameaça, né? Que a arma do estelionatário é a lábia, é o ardil. Eles conversam muito bem, eles convencem a pessoa, ganham a confiança.
A e gente aí pensou, ele já tá sentindo a cana. a gente pensou que ó, ele estava normal, até então ele estava com documento falso. A gente até achou que ele ia se identificar com aquela CNH falsa, normal. E a postura dele ali na hora da prisão? Humilde, arrogante? Não, foi super arrogante, assim. Primeiro que ele queria saber por que ele estava sendo preso. Quando ele tomou ciência mesmo do que se tratava a investigação, diversas vítimas enganadas por um Augusto Lins Keller, que era o nome falso dele, aí ele falou que não ia falar nada, ia ficar em silêncio, ia esperar o advogado dele. Eu falei para ele, por exemplo, eu relatei para ele, ó, tem umas 2, 3 vítimas aqui. Tem a sua noiva, aqui de Moema, a sua noiva do bairro tal. A noiva que ele ajoelhou. Lá, Você quer? Eram 2. Uma estava registrada na rede social que ele ajoelhou, pediu em casamento. A outra só não tinha esse registro fotográfico visual. Mas era a noiva. Mas era a noiva também, do mesmo jeito, né? E namoradas, enfim. Quando a gente falou isso, ó, ela tá aqui, ela tá sendo ouvida. Você quer falar com ela, alguma coisa? Não sei se você estava realmente, de fato, apaixonada por ela, né? Acredito que não. Aí ele falou, não quero falar com ninguém, não. E as vítimas, uma das vítimas, falou, você quer falar com ele? Ele tá aqui. Você não tá acreditando na gente? Porque ela não tava acreditando que era um golpista. Que mesmo com a prisão? Mesmo com a prisão. É o amor, Robson. Como amor? É porque é apaixonada. Ela tava apaixonada. Aí eu falei, você quer falar com ele? Ele tá aqui, mas ó, eu vou te adiantar. Eu falei com ele se ele queria falar com você. Ele não quer falar com você. Ele não quer falar comigo. Ele não quer. Quer dizer, ainda tinha uma esperança. Eu falei, ó, pra ele reagiu de forma indiferente. Eu falei, se enganou uma mulher, tá noivado dela, se ajoelhou pra família perante o público, tá na rede social. Ele simplesmente não falou nada. Ele não tinha empatia nenhuma pelas vítimas. Tá nem aí. Não tinha sentimento nenhum. Nenhum. Nada. Caramba, Robson, olha isso. Nada. Que é isso? E cada vítima com um prejuízo financeiro diferente, um abalo emocional diferente. Teve vítima que demorou 1 mês, né, para começar já esse papo de dinheiro, de que ele é investidor, que ele tem imóveis declarados, mas está com alguma herança, com algum problema burocrático na Alemanha, ou aqui no Brasil, Receita Federal, malha fina. Demorou 1 mês para chegar nessa conversa. Outras vítimas demorou 3 meses, 7 meses. Uma que estava noiva, essa que eu falei que se ajoelhou e tal, era um relacionamento de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi a vítima que teve o maior prejuízo financeiro até então, né? Mas, foi doutor, um valor então muito alto. Foi quanto? Mais de 500 Foi mil? mais de 500 mil reais. Então fica cego. A paixão cega a pessoa. A paixão É que cega. ele não acredita, né? Robson, é o amor, as pessoas, você não acredita. Tem coração duro. Mas 1 ano e meio, doutor Ronald. Mas Um coração duro, a pessoa se apaixona. Quem na adolescência, por exemplo, nunca se apaixonou e não fez loucuras no amor? É a coisa mais normal do ser humano, é o sentimento genuíno mais puro que tem o amor. É isso que distingue a gente. faz parte da vida dela, faz parte de tudo, mantém relação, conhece família, conhece as crianças da família. Ó, teve vítima que relatou, falou assim, olha, a minha mãe estava fazendo um tratamento pós-cirúrgico, estava hospitalizada. E eu tinha que trabalhar. E ela não podia ficar sem ninguém. O Renan ficou lá 1 semana. Com a minha mãe. Cuidando Cuidando. Como visitante, como cuidador. Lógico, o Renan, né? Ele deu nome falso na época, mas ele ficou lá. Aí como é que eu vou desconfiar dessa pessoa que cuidou da minha mãe no hospital? Imagina uma pessoa entender que aquele cara que cuidou da mãe no hospital é bandido. Eu não vou desconfiar dele. Aí depois disso, a pessoa educada, sempre pagando os restaurantes, sempre falando que quer ter filhos. Falou para ela parar de tomar anticoncepcional, métodos preservativos eu quero ter filho, eu quero casar com você. Olha isso. Tentaram engravidar do Renan. Teve mulheres que relataram, tentaram engravidar. Quando nós conversamos com várias mulheres e prendemos o Renan, passou muito na imprensa na época, e nós tomamos ciência de outras vítimas que a gente não conseguiu localizar nos registros policiais. E para nossa surpresa, algumas relataram também outro fato novo. Olha, eu mantive um relacionamento amoroso com o Renan, tive relações sexuais com ele, e ele, na época eu consenti, ele gravou. Tinha relações sexuais gravadas. Olha. E tava lá no celular dele, eu não sei, eu tô com medo e tal, né? Tanto que um dos pedidos da polícia na época, da prisão do Renan, foi justamente o bloqueio de todas as contas em plataformas digitais e serviços de nuvem, iCloud, Google Drive, para excluir aqueles arquivos de forma permanente. Ele não ter mais acesso Pra ele não a ter nada acesso daquilo. a nada mais daquilo, né? Pedimos isso a Polícia Civil pediu isso pro Poder Judiciário. E tinha mesmo, a polícia encontra esses vídeos, ele armazenava, guardava isso. Com o relato dessas vítimas que narraram isso, né? A gente tinha que mandar o celular para a perícia técnica para conseguir extrair os dados, conseguir saber
todas as outras vítimas do senhor Renan, e a gente sabia que a gente ia ter acesso a vídeos íntimos de mulheres. Aí tivemos a cautela, logicamente, acordado com o Ministério Público, a promotora, a doutora Érica, de uma policial feminina apenas ter acesso ao celular para analisar. A doutora Érica ficou com o caso também quando ele vai para a justiça. Ela acompanhou o caso dela, que era de São Bernardo. Então, As outras vítimas, foram ouvidas por mim e pela doutora Érica ali nas dependências lá da DEIC de São Bernardo do Campo, e depois foram remetidas para cada vara competente. Por exemplo, o crime foi em São Paulo, o estelionato se consumou em São Paulo. Então foi aqui para o Fórum da Barra Funda. Né? Mas na fase da delegacia, na fase policial, eu e a promotora que ouvimos as vítimas, por exemplo, que a gente sabia de todo o caso, queríamos saber detalhes específicos, só para demonstrar para o Poder Judiciário o modus operandi do Renan. E ele chegou a fazer alguma ameaça para essas vítimas? Eu tenho um vídeo. Teve vítimas, não dos vídeos de cunho sexual, mas teve vítimas que relataram o seguinte, e inclusive elas tinham provas, tanto SMS como mensagens no aplicativo de mensagem do WhatsApp, por exemplo. Olha, eu sei onde seu filho estuda. Será que ele vai para a escola hoje? Eu vou matar seu filho. Ameaça. Para de me ligar. Para de encher meu saco. Mensagem pro filho. Ameaça direta pro filho. Falando que sabia onde que o filho morava, onde a mãe morava. Né? Será que a sua mãe está bem hoje? Eu vou dar uma passadinha lá. E as vítimas mostraram esses prints, essas mensagens pra gente. Nós juntamos no processo e relatamos tudo. Olha que ponto chegava, né? Quer dizer, muita gente, né, Fábio, quando a gente vai falar às vezes com uma vítima, a vítima fala, não quero falar porque ele sabe onde eu moro, ele conhece minha família, não é isso? Isso eu acontece, queria que o senhor falasse o seguinte, qual que é o risco disso? Olha, o Renan, ele se mostrava uma pessoa muito educada, né? Quando ele conseguia esses dinheiros das vítimas e começava a dar desculpas, algumas vítimas começaram a desconfiar dele e começavam a pontualmente questioná-lo de algumas coisas. Pô, eu não fui na sua casa, não conheci o pai, não conheci a mãe, não conheci os seus irmãos, não conheço ninguém. Não, você tá me mandando mensagem por causa do dinheiro? Porque se for do dinheiro eu vou te pagar. Ele sempre dava essas desculpas. Não, eu não tô te ligando por causa do dinheiro, amor. Eu quero saber se o nosso relacionamento, se vai pra frente, não vai. Só que nisso ele já sabia tudo da vítima, ele sabia tudo da família, os endereços, local de trabalho, dos filhos, parentes próximos. Só que a vítima, por sua vez, não sabia nada do Renan, só sabia o nome falso dele. Então o Renan usava isso para intimidar as vítimas, logicamente, para parar, porque ele simplesmente bloqueava as vítimas. Você acha que ele não tinha o perfil de consumar uma violência? Não, eu não acredito que ele, de fato, iria consumar a violência. Não era o perfil, digamos, do Renan. Ele fazia isso para intimidar a vítima, ele fazia essa ameaça, na maioria das vezes sempre deu certo. A vítima parava, ficava com medo, pô. Você fala do filho da mulher, eu sei onde seu filho estuda, eu vou matar seu filho, para de me encher o saco. O que ela pensa? Não vai acontecer só um mal contra a minha pessoa e meu filho. Ela parava. As vítimas relataram isso. A partir do momento da ameaça do Renan, dessa intimidação, elas pararam. E isso, acho que isso serviu também para fazer com que algumas vítimas tivessem medo também depois deles preso, de aparecerem no processo, dele ser processado. Ele pode ter criado também esse tipo de Sim, curtiu medo. Sim, algumas que eu liguei falou, olha, eu fui ameaçado, eu fiquei com medo, eu fiz tratamento, eu tive que mudar de casa, mudei de emprego. Não quero saber dessa história. Não quero saber dessa história. E desligava o telefone, bloqueava a gente, por exemplo. Várias vítimas fizeram isso. Outras vítimas até foram na delegacia, mas com medo, queriam conversar com a gente de forma reservada, não queria chegar perto do Renan, não queria ver. Eu falei, não, ele não. Eu falei, ele tá na cela, ele tá preso, ele não vai ver, não vai ter contato nenhum com a senhora. Só tá conversando. Eu, a promotora aqui, os policiais. Pelo amor de Deus, eu não quero nem ver se ele passar aqui no corredor, eu tenho medo dele. Por quê? Porque ele ameaçou meu filho, ele me ameaçou também, ele me xingou. O Renan nunca me xingou, mas nesse dia ele ameaçou de matar minha mãe, meu filho. Mostrou as mensagens pra gente, né? Aí nós falamos, você tem interesse, por exemplo? Não, eu só vim aqui para dar uma satisfação, porque você ligou para mim, mas eu já casei, eu sofri muito, eu não quero passar por isso de novo. Aí eu falei, não, tudo bem. O crime de estelionato, de ameaça, por exemplo, tem um instituto processual que chama representação. Resumindo, depende exclusivamente da vontade da vítima. Ela tem que manifestar o interesse em prosseguir. Então ela pode registrar o BO ou nem registrar, por exemplo. E eu, delegado de polícia, eu não posso investigar por conta própria. Se ela não representar, Eu tenho que falar, vítima, você deseja
que haja um processo criminal contra essa pessoa, sim, é a representação. Ela manifesta esse interesse em prosseguir. Então, fica dependendo exclusivamente da vontade da vítima. Nesses casos, diversas vítimas manifestaram: eu não quero representar, eu já passei, já sofri muito, eu já esqueci o Renan, não quero lembrar de novo, não quero... Ela ia ser revitimizada pelo próprio sistema, eu teria que ouvir ela de novo, ela teria que lembrar, né? E aí ouvir na justiça. Ouvir na justiça depois, confirmar que ela foi numa delegacia. E tem também um constrangimento para as vítimas, porque ela é obrigada a responder pergunta do Do advogado. advogado, do próprio investigado Renan. E às Inclusive, vezes o advogado ataca a vítima muitas vezes. Assim, né? o Renan ia fazer perguntas para o advogado ia questionar a vítima, ia atacar, com certeza. Com certeza ia colocar Com questões certeza. pessoais na mesa. Ia né? expor questões. É muito delicado. constrangimento. E o Renan Isso. sempre alegava isso. Não, eu tive um relacionamento com ela, eu era garoto de programa, ela me pagou porque eu era garoto de programa. Tipo, já tava acusando a vítima de que não teve namoro nenhum, foi dinheiro de questão sexual, Sexo profissional. E ponto. né? É. Que a vítima estava inventando uma história, né? Então ele sempre tentava inverter os valores, né? E As para vítimas... mulher isso é muito difícil, né? Muito Porque difícil. aí, difícil. Muito voltamos para difícil. a questão do machismo, a sociedade e tal, ela vai ser julgada de novo. Sim, Né? Porque ele sabe que ele está colocando a mulher numa situação delicada. Eu sou um Michê, ela me pagou. A vergonha fica com a mulher, ela é julgada por isso, né? O homem, então, o inverso não acontece. né? o inverso não acontece. É. No caso das mulheres tem... não dá nem para comparar. né? Não tem comparação. Não tem comparação. As mulheres ficam abaladas dessa forma, são constrangidas. Muitas tiveram dificuldade em expor o caso, por isso que a promotora estava junto comigo na delegacia, a promotora que fazia os questionamentos pertinentes, e eu estava acompanhando. Aí eu transcrevi o depoimento da vítima. A gente não expôs as vítimas, por exemplo, né, até os nomes, elas tinham medo. Aí nós usamos provimentos, o provimento 32 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, aqui, por exemplo, para manter em anonimato. Eu denominei, sei lá, vítima 1, Criciúma, vítima 2, Tóquio, eu não coloquei o nome, RG, para não ter contato, enfim. E depois nas matérias, quando a gente A vai gente cobrir, vai a pra gente lá. de fato não tem... Não Não tem, chega, a gente elas estavam procura a preservadas. vítima, né? A gente elas chega a procurar. E as vítimas mesmo não queriam se expor, não queriam seu nome revelado, familiares delas não sabiam, elas tiveram essa preocupação: olha, eu não falei para ninguém da minha família, você vai falar? Eu falei: não, a gente vai, é só você tem que relatar pra gente. Você tem extratos do sax? Tenho. Aí já mostrava que mudou o perfil muito da vítima. E as conversas do WhatsApp era mais do que suficiente, não precisava chamar parentes para mostrar que teve um namoro, por exemplo. Ela mostrava fotos de viagens, a gente anexava nos autos o que tinha. E elas Era tinham que tranquilo. fazer aquele reconhecimento pelo buraquinho da porta, tinha que fazer. O reconhecimento pessoal, ele pode ser feito, né? Não é um obrigatório, digamos assim. Se a pessoa já reconheceu por fotografia, já estava noiva, eu não vejo nem necessidade de fazer um reconhecimento pessoal, né? Então eu não vi necessidade, por exemplo, nesse caso. Mas o reconhecimento fotográfico na época foi feito de algumas vítimas. Olha, essa vítima mesmo que procurou a delegacia em São Bernardo, ela falou: olha, eu namorei um tal de Augusto Lins Keller. Essa é a foto dele. Aí os policiais: mas é um nome falso que eu já procurei. É um nome falso. Eu cadastrei ele no hospital porque eu ia fazer um tratamento cirúrgico, um procedimento cirúrgico. E depois eu fui procurar esse CPF, não existe. Então eu acho que é nome falso. E nós procuramos realmente o CPF, RG, tudo era falso. Então a Não formalidade existia. do reconhecimento era... Mas nós tínhamos a foto dele. Aí, por meio de sistemas policiais, enfim, a atividade de inteligência policial, identificamos. Quando nós apresentamos para ela, é o Renan Augusto Gomes, o nome verdadeiro. Vamos exibir diversas fotografias aqui e você aponta pra gente quem seria esse Augusto que você namorou. Aí ela, sem dúvida nenhuma, na fotinho do Renan Augusto Gomes. Né? Então aí é o reconhecimento fotográfico. O pessoal, as vítimas, elas não queriam estar perto do Renan. Nem pelo olho mágico ali. Não queriam. Todas foram unânimes. Nenhuma. Elas estavam muito abaladas. Não vou nem falar do prejuízo financeiro. Era o menor da preocupação delas. Lógico que abalava elas, causou um tumulto na vida delas, gigante. Lógico. Uma delas, por exemplo, ganhava em torno de, sei lá, 20 mil. Ela pagava de mensalidade do empréstimo 15 mil. Então ela só tinha 5 mil para pagar a locação do imóvel dela, o aluguel dela, fazer a compra, convênio dela, gasolina, refeições. Ela não tinha o dinheiro que ela emprestou. Não tinha, né? E ela não estava preocupada com isso. Também teve essa preocupação, mas ela estava mais preocupada com a bolha emocional que o Renan causou.
com a indiferença quando ele ficou sabendo que as vítimas estavam lá, as noivas, né? Que é uma satisfação. Ele nem quis dar satisfação para elas. Fábio, qual que é a lição, o Ronald? Qual que é a lição que a gente tira disso? Tem que divulgar, tem que fazer matéria, a vítima tem que falar. Às vezes eu fico, assim, me questionando sobre isso. Qual que é a importância da reportagem? Eu acho que tem, porque acho que a publicidade disso e a consequência da investigação, né? Imagino que na hora que a gente põe a cara de um sujeito desse na televisão, mais vítimas apareceram. Sim, mais vítimas apareceram, muitas vítimas Aí apareceram. você traz para conseguir a condenação. Inclusive, o que nos traz aqui é contar essa história e dizer, olha, aconteceu o que nem sempre acontece, o cara tá preso. É porque esses galãs 20 anos de existem, cadeia. isso aí não é o primeiro, não é o último, a gente vê aqui em Brasília, aparece, Sempre eles aparecem. passa um tempo, E tem uma aparece outro mensagem a ser galã. passada, né? Porque ele foi preso, Dom Juan. condenado, mais de 20 anos de cadeia, essa pena pode aumentar ainda, porque ele está respondendo o processo, quer dizer, tem um recado a ser dado para os outros galãs aí que fazem esse tipo de... Sim, é a responsabilização criminal. E a internet, você pode usar nome falso, você tem uma sensação de anonimato, que você está oculto atrás das redes sociais, num teclado com nome falso. Mas tem os meios hábeis para serem identificados. Então a internet, ela dá uma falsa sensação de anonimato, né? E o Renan, como você já até apontou aqui, o Renan foi condenado, somando essa vítima de São Bernardo e as outras que quiseram representar, somando os processos dele, que ele foi condenado, primeira e segunda instância teve a confirmação, recorreu até o STJ, por exemplo, o STJ nem reconheceu do recurso, já está há mais de 20 anos de prisão, em regime fechado. Então, desde setembro de 2022, ele está preso, até agora. É uma Tá. boa pena, né? Um Uma boa crime de pena. estelionato. Um crime de estelionato, que é um crime sem violência ou grave ameaça. O Renan, por exemplo, ele era considerado, salvo engano, tá? Primário, tecnicamente primário. E foi um sucesso para a investigação, pro Ministério Público, conseguir a condenação do Renan há mais de 20 anos. Agora, conta pra gente, ele ficou com raiva sua, né? Ficou, né? O que ele falou? Como eu falei, na fase judicial, ele tem que apresentar a defesa, né? E a defesa dele, ele fala que é garoto de programa, em relação às vítimas, né? Que namorou com ela, mas não foi nada daquilo que ela estava falando, que não tem dinheiro emprestado, foi emprestado uma quantia tal e ele estava pagando. E você está respondendo diversos outros processos, né? Ah, sim, porque o delegado tem alguma coisa contra a minha pessoa, não sei, não entendo, ele está me perseguindo. É a defesa do Renan. Jogou a culpa no seu colo. Aí o juiz pergunta mas esse delegado, você conhecia ele antes, né, dele prender o senhor? Ele, não, nunca vi ele na minha vida. Então como é que ele está perseguindo você? Troco do quê? A troco do quê? Se eu conheci no inquérito. Eu só conheci você na investigação, eu não tenho nada, eu não investigo pessoas, são fatos. Inveja da vida luxuosa, né? Eu tenho inveja do senhor Renan. Agora, doutor, a gente já está chegando no final, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é ficar de frente a frente com um cara desse? Eu sei que o senhor está acostumado a ficar de frente de traficante, ladrão, homicida, estelionatários, mas um estelionatário desse porte, que causa esse prejuízo emocional nas pessoas, financeiro. Eu sei que o senhor é bravo, né? Ele é bravo no dia. A gente treina para ser o mais bravo da sala. Brincando. Ele é bravo. Fala sou alto nada. e tal. Como é ficar na frente? Só o meu jeito de ser. Mas assim, atividade policial, a gente vê variadas violências do ser humano, contra criança, contra animais. Esse golpe, estelionato, você fala, estelionato, mas o que esse investigado fazia com as vítimas, que era fazer a mulher se apaixonar, ganhar a confiança daquela mulher, que diversas vezes ela estava fragilizada de alguma forma, vulnerável. A mãe estava hospitalizada, o pai havia recentemente falecido, o Renan se aproveitando dessa conjuntura, dessas circunstâncias, fazendo ela se apaixonar e namorar-se, tentando engravidar aquela mulher, apenas para obter uma vantagem econômica. É demais. Nós policiais, você pode achar que não, por exemplo, que a gente vê muita coisa ruim, feia, mas a gente absorve uma parte do sofrimento das vítimas. Quando eu comecei a ler esse caso que a promotora pediu o auxílio da DEIC de São Bernardo, da Polícia Civil, eu já abracei a causa desde o início, eu e minha equipe, Fábio. A gente sofreu junto, porque a gente imaginava o que a vítima estava passando. E ali foi questão de honra pra gente. A gente falou, não, calma aí, esse cara não merece estar um dia em liberdade, porque é mais uma vítima que ele vai estar obtendo nas redes sociais, enganando. Ele está enganando as vítimas, acabando com a confiança.
abalando emocionalmente. Essa mulher, ela não vai querer se relacionar com mais ninguém na vida. Ela vai estar desacreditada do amor. Tem né? um trauma, tem um trauma. Então, Muito forte. a gente teve essa preocupação e abraçamos. E graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos prender ele em pouco tempo. E houve condenação, na minha opinião, foi um Exemplar, sucesso exemplar, com um estelionato, por exemplo, sentimental gravíssimo, logicamente. Mas mais de 20 anos de condenação. Tá Graças bom, a Deus, né? tá muito Tá bom, dá para aprender, muito. né? Dá pra- Nessas poucas vítimas que desejaram representar. Podia ser mais. Daí a importância da vítima, né? Registrar o boletim de ocorrência, prosseguir com uma eventual ação penal com a investigação e, o mais importante também, ter cuidado nas redes sociais. Você conhece uma pessoa na rede social? Porque a rede social, aplicativos de namoro, é coisa séria. Tem pessoas que se casaram, vítimas. Inclusive, eu liguei e falei, eu casei. Inclusive, o meu companheiro, o meu atual marido, eu conheci ele na mesma rede social que eu conversava com o Renan, que eu fui vítima. Mas você conhecer uma pessoa, conhece ela, tem aquela cautela de saber com quem você está se relacionando, né? A pessoa começou a pedir dinheiro. A pessoa é bem de vida, por que ela está pedindo dinheiro? Por que ela não tem nada no nome dela? Por que ela não leva você na casa? Não sei. Não tem Desconfie. amor que justifique, Não vai ter, né? não vai ter. Tá, não vai Robson? ter. Porque você... É. Tudo coração duro aqui. Não tem, né? Tem que de fato tomar muito cuidado, né? Tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, saber Não se deixar levar pela paixão. não se deixar levar pela paixão, que pega fogo, né, Robson? Pega O Robson. fogo. A sorte desse moço é que o Robson não é polícia, porque ele ia querer gritar com esse já queria gritar. Não, Ele é grita. muito revoltante. É revoltante. A gente absorve É, e você tá diante dele, ele mostrando total falta de empatia, uma indiferença. Indiferença. É bem... Deve ser difícil ficar de frente com horrível, um cara é. desse. É horrível. Mas o papel, né? A aplicação da lei é suficiente, ele está pagando todos os dias. Foi legal, ele tirou dias de trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo e nós demos de presente para ele 22 anos de condenação. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela presença, uma honra recebê-lo. Certamente o senhor vai voltar, porque o senhor tem sempre caso... Se Deus tá quiser, sempre agradeço passando o os quadros convite. na sua mão. Os quadros. Robson, obrigado mais uma vez. Tamo junto. E a gente volta semana que vem. Até lá.